Olá pessoal, meu nome é Carolina e hoje no podcast Momento de Saúde da Mulher vamos falar um pouco sobre dúvidas e mitos sobre a fertilidade feminina com o professor Rui Alberto Ferriani, nosso convidado muito especial. O professor possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mestrado em tocoginecologia também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e doutorado aqui também em ginecologia e obstetrícia. Ele tem pós-doutorado pela University of Cambridge, na Inglaterra, e atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo e chefe do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. É um prazer tê-lo aqui hoje, professor. Prazer é meu, Carolina. Eu primeiro parabenizo vocês pela iniciativa, a Lago, né, essa liga Sim. dos nossos alunos. A gente incentiva bastante esse tipo de atividade e tudo que a gente puder, ao longo dos anos eu sempre tenho participado para ajudar a esclarecer as coisas, principalmente agora, hoje que nós estamos discutindo um pouco sobre reprodução, né, que é o tema é apaixonante, é a minha vida. Eu fiz o meu pós-doutorado lá em Cambridge, onde nasceu o primeiro bebê de proveta, né, a Louise Brown. E então é muito interessante. Eu vivi aquela história. Teve até um filme recente, não sei se você viu aí, Joy, que é sobre essa história da Louise Brown. Deu um prêmio Nobel dentro da reprodução. Não sei se você sabia. É o único prêmio Nobel que a gente tem dentro aqui da ginecologia na reprodução. O Bob Edwards ganhou o Nobel por ter feito a fertilização in vitro. 1978. Nossa, que interessante. Ela já veio ao Brasil, ela tem filhas já, a Louise Brown, que ela chama. Ela já veio em congressos nossos aqui nos visitar, prestigiar, porque é realmente um evento marcante, né? Essa fertilização in vitro. Isso mudou a história, né, da reprodução. Sim. Hoje tem mais de 13 milhões de crianças já nascidas pós-FIV. Então você vê que é uma técnica já consagrada. Um número bem alto. Número né? bem alto. Então, eu queria começar a nossa discussão perguntando o que significa fertilidade e por que o tema desperta tanta atenção nas pessoas. Então, fertilidade é o natural, né? É as pessoas engravidarem. Mas sabe que não é um processo fácil engravidar naturalmente, né? É. As pessoas às vezes se enganam. Elas acham, parei a pílula, no mês que vem estou grávida. Isso não é verdade. Tanto é que a gente dá o conceito de infertilidade depois de um tempo de tentativa. Num único mês, a chance de um casal normal, que não tem infertilidade, não tem nada, engravidar, é de 12%, 15%. Ao longo de um ano, pelo menos 85% dos casais engravidam. E aí sim a gente rotula infertilidade esses 15% que não engravidaram ao longo aí, depois de um ano de exposição. Então é um conceito assim, tempo dependente, número de tentativas, porque um único mês é pouco. Então esse é importante esclarecer a nossa população, principalmente as mulheres, que acham que no mês seguinte elas vão engravidar e tem que dar uma tentada. Agora tem um detalhe nisso aí, esse tempo é mais curto se a mulher tem uma idade mais avançada. Por quê? Porque a idade diminui a fertilidade da mulher. Então, para dar o conceito de infertilidade, em mulheres depois de 35 anos, a gente considera 6 meses de tentativa. Enquanto que numa mulher antes dos 35, a gente considera 1 ano de tentativa. Não engravidou, se rotula de infertilidade. Então, a fertilidade é esse processo natural que vai acontecer com relação sexual, conseguir a gravidez. E o ginecologista tem um papel super importante nessa história, porque ele orienta, é muito importante a gente conversar com as pacientes no que a gente chama do pré-concepcional. A gente tem que orientar a paciente antes de engravidar. Normal, não estamos falando de infertilidade, não. E depois, se ela for infértil, a gente faz toda a orientação do que for preciso. Mas então, faz parte de uma consulta boa, num posto de saúde, num consultório, é conversar com toda mulher, e as mulheres que eventualmente nunca ninguém falou sobre isso, peço ao seu ginecologista para conversar. Você pretende engravidar? Quantos filhos você pretende ter? Porque às vezes você está aí, estudante de medicina, não sei se você já pensou nisso, né? Tá nova para isso.
Mas é uma coisa que tem que passar pela cabeça. Por quê? Porque a gente pode fazer orientações antes de engravidar. Existem carreiras que têm uma formação muito longa, né? Então, para nós mulheres, a gente tem que pensar bastante, organizar bastante. Principalmente a carreira mais acadêmica, sobre esse período, né, de desejo gestacional. Esse é o grande ponto, essa é a vida moderna. Não avisaram os ovários das mulheres, né? Essa que é a questão, mas as mulheres estão engajando, que é um direito mais do que natural fazer isso. Entrar no mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, a idade do primeiro filho, em geral, na população antigamente, era de 24, 25. A mulher tinha 24, 25 anos. Hoje ela já está em 30, 31 anos. Nossa. Só para você ver como é que elas estão adiando a maternidade. Por conta disso. Na medicina, por exemplo, você faz mestrado, você faz a residência, mestrado, chega com uns 34, 33 anos, que as mulheres vão começar a ficar preocupadas com essa história. E é muito importante você conversar antes disso. Para quê? Para se planejar um pouquinho nisso aí. Pra você ter uma ideia, Carolina, a minha esposa é da minha turma da medicina. Eu me formei com 23 anos. E eu já tinha um filho. Com 28 eu já tinha 3 filhos, eu e ela, só para você ver. E hoje em dia, qual é a chance de uma pessoa com 28 anos ter 3 filhos? Veja, isso mudou. Sim. Isso mudou, isso é o que dá mais impacto nessa história de engravidar. E é importante, assim, as mulheres continuarem, sim, trabalhando, pensando nisso, mas a gente tem alguns mecanismos de defesa em relação a isso. Um deles é sobre congelar óvulo, por exemplo, que a gente conversa em seguida um pouquinho sobre isso. Mas é só... o importante é isso, é orientar a mulher para que ela se pergunte se ela pensa em engravidar. Porque qual que é o problema? E a gente recebe todo dia. Chega uma paciente com 40 anos que nunca tinha pensado nisso e chega aqui nos procurando, ou às vezes nem tem parceiro querendo congelar óvulo, ou querer engravidar. E aí a chance da gente ajudar é muito pequena. Por quê? Porque o ovário realmente vai se comprometendo com a idade. Então o ideal é que a gente tente ajudar antes disso, nessa orientação. Isso é o que a gente chama de um aconselhamento reprodutivo. Toda mulher, e eu vou um pouco além, porque é um dos pontos que você vai me perguntar, que eu sei, o papel do parceiro nessa história. Sim. Quando a gente fala em engravidar, é um casal. E é importante que os dois estejam engajados. Isso não é um problema da mulher. Isso não é um problema só da mulher. É um problema de duas pessoas, um homem e uma mulher. Ou, na situação moderna, nós temos casais homoafetivos que tem, mas aí é uma outra situação, que você precisa de doações. Assim. Mas no mais comum, um casal é um problema dos dois. E a gente tem sempre que abordar os dois. E Sim. nunca só a mulher. Isso aqui no nosso ambulatório no HC, a gente pede para os dois virem. E eles têm que estar aqui. E tem bastante esse conceito, né, de que a fertilidade é muito mais dependente da mulher do que do homem, e não avalia o homem. E quais são outros mitos que o senhor já viu bastante no consultório acerca de fertilidade, infertilidade? Tem muita coisa, né? Fertilidade começa com um mito que está querendo engravidar, que a posição sexual tem a ver com maior chance. Tem gente que fala que vai plantar bananeira, fica lá depois. Não tem relação. Não tem relação, não. Nada disso é importante. O que a gente tenta evitar diminuem as chances de engravidar para um casal, volto a falar, não é só para a mulher. Hábitos de vida ruim. Pode engravidar com hábitos ruins? Pode, mas diminui a chance. O que é hábito ruim? Que a população precisa saber. Toda pessoa precisa ficar atento a um bom hábito de saúde. E a gente tem que falar isso. Quem vai engravidar? Mais ainda, homem e mulher. Obesidade. Obesidade é super importante. Hoje, o peso atrapalha a produção de espermatozoide, DNA alterado de espermatozoide,
diminui a fertilidade do lado do homem, diminui a fertilidade do lado da mulher. Peso corporal. Então, todo mundo tem que almejar um peso bom. Mas quem vai engravidar, o casal precisa ficar atento a isso. E se colocar já como meta que o peso interfere. E hoje nós temos no nosso ambulatório, infelizmente, a gente tem que pôr limites de índice de massa corporal para admitir paciente aqui. Por quê? Porque o excesso de peso, ele prejudica muito e, como nós temos um tratamento público, gratuito aqui no HC, a gente tem que fazer alguns tipos de orientação sobre isso. Que mais que é hábito de vida? Fumo. Fumo faz mal à saúde, todos nós sabemos. Álcool faz mal à saúde. O excesso disso faz mais mal, certo? Mas o ideal é que, e fumo, volto a dizer, homem e mulher. Hoje tem muitos homens, está muito frequente, eu atendo muito casais nessa situação, que os homens estão mais homem do que mulher, mas mulher também faz isso. Preocupados em se bombar. Já ouviu dizer disso? Sim, está bem comum. Então toma uns trens esquisitos aí, vamos dizer, né? Que tem muito androgênio. Isso é uma causa de infertilidade, principalmente no homem. Diminui a produção de espermatozoide. Já atendi vários casais, o parceiro vem com baixa concentração de espermatozoide e ele... aí eu perguntando, ele fala, não, eu estou tomando sim, lá na academia me deram, eu estou... Isso é um hábito de vida muito problemático. E a questão da idade, que você já comentou. A idade para os dois, hein? Ah, para os dois. Para os dois. A idade para os dois. Para a mulher é mais trágico, né? Mas a idade para os dois. Nós tivemos um péssimo exemplo recentemente de uma atriz aí que se declarou grávida naturalmente aos 54 anos. Isso influenciou muito ruim as pacientes. A gente recebe muita paciente querendo fazer a mesma coisa. Isso não é verdade. Isso ilude as pacientes. Então, a gente não recomenda uma gravidez numa idade avançada. A gravidez tem riscos. A gravidez. Agora, o óvulo da mulher, depois dos 40 anos, diminui muito a quantidade e diminui a qualidade. Então, conforme a idade da mulher aumenta, o que acontece? Diminui a fertilidade, diminui a reserva de óvulos que ela tem. E os óvulos que estão aí, não sei se você sabe, você já teve as nossas aulas. Os óvulos que a mulher tem, ela tem desde o nascimento. Sim. A gente não gasta nem economiza óvulo. A mulher, né? Ela vai perdendo ao longo do tempo. Isso é um fenômeno natural. Se uma mulher está tomando... Esse é um mito também. Às vezes a mulher acha que está tomando pílula e está economizando o óvulo porque ela não está ovulando. Isso não é verdade. E tem mulher também que acha que quando está induzindo a ovulação num tratamento de infertilidade, ela está gastando o óvulo. Também não é verdade. Porque a mulher chega a ter 7 milhões de óvulos, quando ela nasce ela já tem 2 milhões. Quando ela vai usar, na puberdade, começar a usar, ela tem 400 mil. Até que chega na menopausa, que esgota. Então esse é um efeito. A menopausa, a média é de 50 anos, 49 anos. Mas a gente já vê uma diminuição muito importante do número de óvulos. Além disso, a qualidade deles também se afeta. Então o que você tem mais? Você tem mais doenças, principalmente doenças cromossômicas, doenças genéticas. A síndrome de Down é uma síndrome que aumenta com a idade. Isso é um fato importante. Uma ideia, uma mulher com 30, 32 anos, quando vai engravidar, também pode ter uma criança com síndrome de Down. Não é só um paciente com idade mais avançada. Mas é um caso de síndrome de Down para mais ou menos 1.800, 2.000 gestações. Uma mulher com 42 anos é caso de Down para 100 gestações. Nossa, veja como é que aumenta muito. Sim. Nisso. Então esse é um fenômeno que é mais um motivo que a gente recomenda para a mulher engravidar cedo ou congelar os seus óvulos antes. Isso é importante. Aí o homem também.
O homem também. Aumentam doenças genéticas, doenças cromossômicas, além de piorar a fertilidade. Os homens, numa flexibilidade maior dessa idade. Por exemplo, depois dos 45, 50, mais isso aumenta também. A gente tem muito homem que chega com 55, 60, porque não é ele que vai engravidar, né? Uhum. E a fertilidade está mantida, mas está diminuída. E aumenta o risco de doenças genéticas também. E além de parar de fumar, o congelamento de óvulos, o que mais que a gente pode fazer para preservar a fertilidade, não ter tanto essa queda significativa com a idade? Com a idade, nós não tem nada hoje que a gente segura o fator idade. Então, pensando nessa prevenção, que é o que você está falando, Sim. Nós temos que esclarecer as pacientes que a idade é um fenômeno importante, para que ela se programe na vida e não adie demais. Esse é o ideal. O ideal não é congelar o óvulo. Congelar o óvulo é um remédio para a história, uma tentativa de preservar. Mas o ideal é que ela engravide mais cedo. Aí você fala, pô, mas é difícil, a vida tá. Mas às vezes eu já tive vários casais que estão ali com 33, 35 anos, tá assim meio na dúvida se vai fazer um pós-doutorado ou se vai engravidar. Eu, como médico, eu tenho que orientar que é melhor que ela engravide naturalmente, para ela não precisar, eventualmente, de um tratamento para engravidar. Entende? Sim. Então, esse é um fenômeno. A idade, a gente esclarece. Os outros fatores, fumo, álcool, peso, são super importantes. Esses, sim, a gente pode atuar. Quanto mais a alimentação for natural, melhor. Então, ter suplementação de proteínas não é remédio o mais importante, porque todo mundo acha que vai repor todo o seu estoque de vitamina tomando complexos vitamínicos. Alimentação saudável, isso já tem vitamina. Alimentação colorida, com verde, com amarelo, com vermelho, os pratos de vegetais, folhas, isso é super importante. Frutas também. E a mais natural, com menos agrotóxico possível. Isso para todos nós, não é só para quem vai engravidar, não. Todos nós temos que procurar isso. Evitar ultraprocessado, comer comida mais natural. E não é necessário para quem tem nível de vitaminas adequados, nutrição adequada, ficar tomando complexo vitamínico. Então você vê muita gente sem recurso financeiro que está preocupado em comprar vitamina do que em melhorar a sua alimentação. Isso é um fato importante. Eu acho que a população tem que procurar. E a comida natural, ela não é tão mais cara. Mesmo para uma população com menor poder aquisitivo. Eu acho que essa é uma orientação importante. Um outro hábito de vida que é sempre saudável também é a atividade física, né? Ele serve para emagrecer, mas ele serve para um montão de coisa. Mesmo para a cabeça, né? Quando você tem um hábito de exercício, você fica mais relaxado. Isso não precisa ser extremo, não. Ajuda a não engordar, melhora a resistência de insulina no corpo. Então, um exercício físico regular, ele é bom. Não precisa estar em academia também, não, hein? Gente, não precisa pagar academia sempre para isso. Você pode fazer exercício no seu dia a dia. Você pode caminhar, dançar, lutar. Tem muita coisa, tem muita praça pública que tem atividades que favorecem isso das pacientes. E o exercício, qualquer exercício é válido. Isso é importante. Tá? Eu costumo dizer para as pacientes assim, procure um exercício que você gosta. Por quê? Porque você vai aderir mais a ele. Você faz exercício, Carolina? Eu faço. Então. E também fazer qualquer exercício já é melhor do que não fazer nada, claro, né? E é uma geração que antigamente nós não tínhamos controle remoto, não tinha vidro elétrico no carro. Tudo isso é movimento. Não tinha tanto elevador, verdade. Escada rolante. Então, esse exercício do dia a dia, suba sempre uma escada, se é possível. Às vezes tem gente que pega para andar num elevador. Eu aqui no HC, eu sempre falo para os alunos, gente, vamos subir de escada. Isso é importante.
para o carro mais longe para você aproveitar para caminhar. Isso está no nosso dia a dia. É importante a gente se lembrar disso em cada momento. É lógico que tem momento que a gente está cansado, mas no dia a dia, quanto mais exercício, esteja sempre com o sapato confortável, que é um fator que limita o exercício. Nós falamos um pouco sobre o conceito de infertilidade, né, os mitos, verdades, e agora eu queria saber quais são as causas gerais de infertilidade, tanto para a mulher, para o homem, tanto mistas. Isso. Mais ou menos, vamos dizer assim, 1/3 para cada um, viu? 1/3 só para a mulher, de causa. 1/3 só para o homem, 1/3 dos dois. Então, por isso que eu te falei, primeiro, às vezes a mulher tem um problema, ela não ovula, ela tem distúrbio menstrual, mas mesmo assim a gente vê o homem junto, porque você pode ter concomitância de fator. Então, na mulher, o que tem que lembrar? Para engravidar, o óvulo, que sai lá do ovário, tem que encontrar o espermatozoide, que vai caminhar da vagina, onde tem a relação sexual, subir pelo útero, passar pela trompa, e ali ele encontra o óvulo. Então, o lugar que fertiliza é a trompa. Uhum. A trompa pega o óvulo que sai do ovário, e o espermatozoide vai. O espermatozoide é ativo. Ele tem um caminho grande para chegar até lá. E o óvulo é mais passivo. Aí eles fertilizam ali na trompa e volta para dentro do útero. Então, na mulher, quais as causas? Primeiro, não ovular. Ela não está produzindo óvulo, não tem jeito. Segundo, se o caminho está entupido. O principal caminho entupido é a trompa, né? Então, as trompas podem não permitir esse caminho. E terceiro, é o útero, que é quem vai receber o embrião. Também pode ter problema. Então, no útero, você tem miomas, você tem pólipos, que é sempre a gente tem que investigar ali. Na trompa, a principal causa de problema de trompa é alguma infecção. E aí vai um outro aspecto de prevenção de infertilidade. Prevenir doença sexualmente transmissível. O que causa infecção na trompa? A maioria das vezes é clamídia e a Neisseria gonorreia, que são doenças com transmissão sexual. Uma mulher que teve uma clamídia, que às vezes é silenciosa, ela nem nota, silenciosa que a gente diz é isso, não teve um quadro clínico. E depois ela faz uma obstrução de trompa, uma trompa dilatada. Então esse é um fator importante, que de prevenção que a gente não tinha falado. Prevenir DST, doença sexualmente transmissível. Então, a trompa por parte da mulher, o útero e a ovulação são os principais pontos. Uhum. Por parte do homem é produzir espermatozoide. Agora, o espermatozoide pode não ser produzido porque o testículo não produz, e tem algumas doenças específicas do testículo, ou porque ele não é bem estimulado pelo eixo endócrino, então tem doenças da hipófise que favorece isso, ou então o testículo produz o espermatozoide, mas ele não sai pelo canal, que são os casos de obstrução. Então, no homem, por exemplo, as varicoceles podem se associar. Ter varicocele não significa ser infértil. Não é toda varicocele que a gente opera, intervém nela, não. Mas é um fator que pode prejudicar. Então, no homem, essa produção de espermatozoide, ela depende muito da condição de saúde, aquilo que eu te falei. Ele não pode estar tomando bomba, né, porque inibe essa produção. Quando você toma uma bomba de androgênio, geralmente, ela inibe a hipófise, hipotálamo, e aí deixa de produzir espermatozoide pelo testículo. Então, essas são as principais causas em relação aí, quer dizer, o óvulo tem que encontrar com o espermatozoide, e esses são os principais delas. E quais exames a gente faz para poder investigar a fertilidade? Quando que a gente faz esses exames? Então, a resposta é quando a gente dá o diagnóstico de infertilidade, que é aquilo que eu te falei, 6 meses tentando antes dos 35 anos para a mulher. 1 ano tentando antes dos 35 anos. 6 meses tentando depois dos 35 anos. Isso a gente já caracteriza infertilidade. E é o que eu sempre falo para as mulheres.
ter esse diagnóstico significa que a gente tem que, já está indicado, pesquisar, procurar causas, tá? Então, quais as causas? Nós vamos ver se ela ovula. Isso é muito fácil. Conversando com a paciente, a gente vê se ela ovula. Nós vamos ver como está a trompa. E tem exames. Você tem exame radiológico que faz isso. As mulheres não guardam muito esse exame. Ele chama-se histerosalpingografia. Que é o quê? Você injeta um contraste por dentro, pela vagina, no colo do útero. E o contraste vai passar pela trompa. Então, você vê se ela está pérvia, permeável, tá? Esse exame pode ser feito também por ultrassom, que chama-se histerossonografia, que aí você não injeta o contraste, você não bate a chapa, mas você vê pelo ultrassom. E esses mesmos 2 exames avaliam como que está a cavidade do útero dentro, se tem um pólipo. Então esses são os exames básicos. E o outro exame básico é um ultrassom do útero. O ultrassom consegue pegar aquilo que eu te falei. Você pode ter um pólipo, um mioma. Então, veja, é muito pouca coisa para investigar na mulher aí. É ver se ela ovula, como que está o útero e a trompa. Com a histerosalpingografia, por exemplo, ou a ultrassonografia de trompa e o ultrassom da cavidade uterina. Se tem alguma imagem suspeita, existe um outro exame que é mais específico, que é olhar dentro do útero. E com isso a gente vai com uma ótica que chama-se histeroscopia. A ótica olha dentro do útero, se tem um pólipo, inclusive ela olha e já tira, já dá para intervir. Então ela é diagnóstica e terapêutica, tá? Então, a histeroscopia não é rotina, é só se você viu que se tem alguma alteração. A laparoscopia é a videolaparoscopia é um outro exame, só que hoje a gente não usa ele como exame, a gente usa ele como tratamento. Se você suspeitou de uma endometriose, suspeitou de um cisto e precisa alguma atividade cirúrgica, aí você vai pela videolaparoscopia, que é aquela que faz um furinho do lado do umbigo, 2 furinhos no abdômen, e você pode eventualmente mexer. Não tem muito mais em relação à mulher. Em relação ao homem, o exame mais clássico é o espermograma. Geralmente a gente repete 2 espermogramas para constatar. Se você tem 2 espermogramas normais, você não tem muito que investigar mais. Não tem nem que dosar muito hormônio. Quando está muito alterado, aí sim o espermograma, uma concentração muito baixa, aí sim você pode fazer exames hormonais e, se for preciso, exames radiológicos ou ultrassonográficos, para ver varicocele, esse tipo de coisa. Mas não é rotina. A rotina, basicamente, é o espermograma, mais de um, geralmente dando um intervalo de produção. Muito interessante, professor. Então, a gente já falou sobre o diagnóstico, falamos um pouco sobre prevenção, e eu queria comentar sobre o tratamento. Como que a gente aborda um casal que tem essa dificuldade para engravidar? Então, primeiro a gente orienta num casal que está querendo engravidar a relação sexual. Até antes daqueles 1 ano, tá? E o que a gente orienta? Isso é importante o casal saber. Tem aquela história assim, um casal, esse talvez seja um mito também, que você estava falando em mito, e é importante esclarecer a população. Não precisa ter relação todo dia para engravidar. O ideal é que a mulher tenha relação no período mais fértil. Essa é uma orientação para tentar relação natural. Qual é o período mais fértil da mulher? A mulher, quando ovula ou está para ovular, boa parte delas referem um muco, que é um sinal ovulatório. E como que elas falam? Parece uma clara de ovo. Esse é o período mais fértil da mulher. Esse é o período melhor para ela ter relações. As mulheres que sentem isso, é melhor se ela tem dificuldade, às vezes, de encontrar o marido, tal, ter relação mais concentrada nesse período, se ela sente o muco. Depois que o muco acaba, já diminuir a fertilidade.
Isso acontece, se for em relação a tempo, o mais frequente é no meio do ciclo. Um ciclo de 28 dias é de 10 a 14 dias, do 10º ao 14º dia, o período mais fértil. Isso é o que a gente orienta. Não precisa ficar de ponta cabeça, não precisa ficar tendo todo dia, a cada 2 dias. A gente tem muitas situações que às vezes o casal não se encontra, dá plantão, trabalha noturno. Então, se eles estão querendo engravidar, é bom procurar essa fase mais fértil. Existem umas fitinhas urinárias que mostram o pico do LH, que é o hormônio que desencadeia a ovulação. Aqueles testes de urina. E ele vira quando ela está para ovular. Ele mostra lá uma carinha feliz. Esse é um período fértil. Eu não gosto que os casais fiquem fazendo muito isso de rotina, porque eu acho que isso artificializa muito a conjugalidade do casal. Porque fica só tendo relação para engravidar. E isso atrapalha muito a vida conjugal. Então, de vez em quando, com orientação médica é bom, mas ficar usando essa fitinha não é boa. Então, essa orientação para engravidar espontaneamente. Depois, não conseguiu, passou um tempo, nós orientamos isso. Tentou um peso bom, tirou o fumo, já tem um tempo tentando, como nós já falamos. Aí, então, a gente tem que pensar em fazer alguma coisa. Basicamente, 3 procedimentos básicos. O que a gente vai querer fazer? Aproximar o óvulo do espermatozoide. Esse é o objetivo do nosso tratamento. Uma maneira muito simples é o que a gente chama de relação programada, o coito programado. É a gente induzir a ovulação, geralmente com comprimido, e acompanhar essa ovulação. O que eu estou fazendo? Eu estou melhorando o timing do que eu acho com os métodos que a gente tem, por exemplo, a fitinha, o muco. Ele fala, você está para engravidar, é a melhor época para ter relação. Esse é um método, então, assistido em relação a isso, mas que não intervém. Não faz grande intervenção. Só orienta e tem a relação, o casal vai ter a relação. O máximo que você faz é dar um indutor de ovulação, geralmente por boca. O outro método é a inseminação intrauterina. O povo confunde muito também inseminação com fertilização. Inseminação é aquela que o homem colhe por masturbação o espermatozoide do sêmen. A gente separa a forma móvel do sêmen e nós vamos colocar o sêmen dentro do útero com catéter, sem anestesia, sem nada, é um exame simples. Só que nós vamos colocar quando? Quando a mulher está para ovular. Então a gente monitoriza também a ovulação. Então veja, onde vai ocorrer a fertilização nesses 2 métodos? No natural, na trompa. No coito programado ou na inseminação eu estou pondo o espermatozoide já lá no fundo, o espermatozoide capacitado, que eu já trabalhei ele. E aí ele vai encontrar na trompa o óvulo. Esse é o fenômeno, então, que a gente chama de baixa complexidade, que está acontecendo dentro da mulher. Para eu fazer uma inseminação, tem 2 condições básicas. 3, vamos dizer. Primeiro, a mulher tem que ovular. Ou por droga ou sozinha. Segundo, a trompa tem que estar pérvia. Porque eu não posso fazer isso se o caminho não está bom. Que é o caminho do espermatozoide chegar lá. E terceiro, tem que ter uma quantidade de espermatozoide boa. Porque se a quantidade é muito baixa, a probabilidade desse espermatozoide atingir, que eu lembro que eu te falei, é um trajeto grande, é uma maratona por espermatozoide, isso aí, é baixa. Então tem que ter o sêmen, pelo menos próximo do normal, a trompa permeável e a capacidade de ovular. Quanto mais jovem a mulher, maiores as chances. Isso, então, são as inseminações. Inseminação intraútero. E o terceiro método, que é a fertilização in vitro. O que a gente faz na fertilização in vitro? Aí a gente tira o óvulo da mulher. Como é que a gente tira? Faz uma punção pela vagina, guiada por ultrassom. Essa punção é com anestesia, viu, gente? Não vai ter dor, não. E para eu ganhar
mais chance nessa história, aí eu induzo a ovulação em maior quantidade. Geralmente são aquelas injeções na barriga que muita mulher fala. Então a diferença é só uma questão de quantidade. Eu vou tentar produzir mais óvulo para melhorar a eficácia. Isso é fertilização in vitro. Então eu acompanho, monitorizo, dá uns 10 dias mais ou menos. Aí ela vem para a gente fazer essa punção e captar os óvulos. Nesse dia que a gente capta o óvulo, o homem colhe o sêmen por masturbação. Aí a gente coloca o sêmen em volta dos óvulos, aí já é no laboratório, in vitro. Então já não é mais da mulher, não é lá na trompa, que é o lugar normal. E aí a gente tem 2 métodos. Ou você põe um óvulo e os espermatozoides tudo em volta, essa é a fertilização in vitro clássica, e um deles consegue entrar. Ou a chamada ICSI, que é a injeção de um espermatozoide. É um joystick com uma micro, vai lá e injeta um espermatozoide dentro do óvulo. Aí, no laboratório, a gente vê formar um embrião. Nós podemos ficar com o embrião até 5, 6 dias dentro do laboratório, em condições de estufa. Porque, veja, eu estou com o embrião fora da mulher, o embrião está, o natural, ele está lá na trompa, escurinho, cheio de comida, né? Gases, está tudo normal ali. Nós fazemos essa situação no laboratório. Então, por isso que é um laboratório super restrito para a gente manter uma condição boa. Com 5 a 6 dias, se a gente não transfere o embrião, aí transferir é só colocar dentro do útero. Com catéter, é simples, aí não tem anestesia. Ou a gente congela o embrião, certo? Então a fertilização in vitro, a ICSI, ela ampliou muito os casos. Porque, por exemplo, se tem um problema de trompa, que é a indicação, eu não posso fazer inseminação, eu tenho que ir lá tirar o espermatozoide. Aliás, a Louise Brown era isso. Os primeiros casos de fertilização in vitro, era problema de trompa. Aí, como a técnica deu certo, foram vendo, mas se o cara tem muito pouco espermatozoide, eu posso ir lá e pegar e injetar um a um. Então, os fatores masculinos graves, e tem até situações que a gente pode tirar o espermatozoide de dentro do testículo, com uma punção, ou do epidídimo, que é o canal, ou do testículo, ou até uma biópsia. Então veja como é que ampliou o número de indicações com a fertilização in vitro. Não é só o problema de trompa que foi o inicial, que está entupido o caminho. Então agora, se tem dificuldade de produzir espermatozoide, nós podemos conseguir de qualquer maneira. Então, a FIV ampliou muito o espectro de indicações. Um deles é a história de possibilitar doações. Isso porque eu tenho, então, óvulo, espermatozoide dentro do laboratório e útero de uma mulher. Num casal homoafetivo masculino, não tem útero, certo? São 2 homens. Eles podem produzir o espermatozoide, mas eles podem pegar o óvulo de uma doadora. Então, no homoafetivo feminino, é possível eu retirar o óvulo de uma das parceiras. Esse óvulo é inseminado com um sêmen de doador e a gente transfere esse embrião para o útero de uma das parceiras. Esse no homo feminino. No homo masculino, nós temos o espermatozoide dos parceiros, de um ou de outro, e aí nós vamos precisar do óvulo de uma mulher doado e depois de um útero para ser colocado o embrião também no útero. Então ampliou muito. E hoje é o que a gente chama de famílias modernas. Hoje, com essas famílias modernas, tem várias, hoje já é uma experiência muito grande no mundo em relação a isso. É muito interessante ver a evolução dos métodos, né, para conseguir fazer com que esse desejo gestacional de vários casais se concretize, né? Muito interessante. Eu acompanhei isso desde a minha formação, quer dizer, eu peguei essa história, eu vivi essa história toda, de todos esses avanços, né? Então hoje a gente tem uma possibilidade de reprodução muito grande nisso.
E como que é a questão do custo? Eu sei que a fertilização in vitro, a FIV, tem um custo alto, né? Mas dos outros... Tem um custo alto. Felizmente, nós fomos aqui no HC o primeiro serviço público do país a instalar a FIV. Realmente, em 1991, 92 que nós começamos. Nunca paramos. Eu acho isso... Só que no país faltam serviços públicos. Hoje a paciente aqui não paga nada do procedimento, nem medicamento. Nós fornecemos tudo aqui. Mas dos ciclos que são realizados no Brasil, no máximo 5% são públicos. O resto é ciclo privado. E é caro. É caro. Isso vai variar de 15 até 30 mil reais, por exemplo, um ciclo de tratamento. Depende muito do que tem. Então, eu acho que isso é uma injustiça social. Por isso que eu sempre lutei aqui dentro do HC. Nós temos o nosso serviço que a gente luta, e eu já fui muito em Brasília fazer lobby para ampliar o número de serviços públicos no país, porque a gente não dá conta, nós temos uma fila grande. Mas as pacientes sempre perguntam, inclusive, como é que eu vou no HC? Toda paciente tem que ir num posto de saúde. É o posto que encaminha a paciente aqui para o HC. Nós não atendemos diretamente a paciente, ela vem de referência do posto que manda para a divisão regional e a gente atende a nossa região. Mas nós temos 8 ou 9 serviços públicos no país, mas respondem por 5% do ciclo só. É pouco. Sim, tá? Em São Paulo tem, e no estado de São Paulo tem, na cidade de São Paulo e aqui em Ribeirão, não tem mais no interior. Mas tem em Porto Alegre, tem em Belo Horizonte. Acho que nós conseguimos abordar bastante coisa sobre fertilidade, né? Muito obrigada pela presença, professor. E eu gostaria de perguntar, que mensagem final o senhor deixaria para aqueles que querem saber um pouco mais sobre fertilidade, sobre isso que a gente conversou? A mensagem é pensar sobre isso, é saudável, para tomar as medidas necessárias no tempo certo. A vida realmente nem sempre permite isso. Então é importante, eu atendo muita paciente às vezes com uma idade mais avançada e fica arrependida de não ter feito as coisas antes. Na realidade, ela não pode se culpar disso. Ela não fez isso porque ela não tinha condições de fazer isso naquele momento. E tem que procurar o que é possível ser feito no momento dela hoje. Então não adianta a gente estar querendo ter um desejo, o desejo da maternidade é um lindíssimo desejo. Sim. E a gente já construiu muitas famílias em relação a isso, mas não ter culpa junto, porque é mais um sentimento ruim, né? Muito obrigada novamente, professor, pelos esclarecimentos. E muito obrigada a todos que ouviram o podcast Momento de Saúde da Mulher. Deixem aqui suas dúvidas, comentários, curtam, compartilhem sobre outros temas que vocês querem que a gente comente, sobre dúvidas sobre fertilidade mesmo. E até o próximo episódio.